A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 2, que está trazendo o título Imagens Bíblicas da Igreja. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 e nesse primeiro trimestre está trazendo o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nós já estudamos a lição de número 1, abrindo a introdução nesse primeiro trimestre de 2024 com o tema A Origem da Igreja. E no próximo domingo, no dia 14 de janeiro de 2024, estaremos estudando a lição de número 2, que está trazendo o tema Imagens Bíblicas da Igreja. E o texto áureo nos diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Verdade prática: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. E a leitura bíblica em classe está registrado em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 32, e 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, que nos diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 75, 131 e 400 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music por hinos sugeridos, lição de número 2, Imagens Bíblicas da Igreja, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência aqui no canal Levi Modesto da Silva, no YouTube e YouTube Music, tá ok? Dando sequência, o comentário e introdução nos diz: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descreve a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. E a palavra-chave é imagem. No primeiro tópico vai trazer o título Imagens que descrevem um relacionamento. No primeiro subtópico, a noiva de Cristo. No segundo subtópico, a esposa de Cristo. No terceiro subtópico, rebanho de Deus.
No segundo tópico traz o título Imagens que descrevem função. No primeiro subtópico, Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. No segundo subtópico, Corpo de Cristo. No terceiro tópico, traz o título Imagens que descrevem habitação. No primeiro subtópico, Santuário de Deus. No segundo subtópico, Casa de Deus. No terceiro subtópico, Privilégio de ser igreja. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 2, que está trazendo o título Imagens Bíblicas da Igreja, nos diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 32. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. A igreja é apresentada metaforicamente na Bíblia de várias formas. São imagens que retratam de uma maneira precisa o que ela é e representa no plano divino. Essas imagens enriquecem nossa compreensão sobre o verdadeiro papel e missão da igreja nessa terra. Muitas dessas imagens podem ser vistas na forma de um relacionamento humano, onde duas pessoas compartilham as suas vidas. Dessa forma, vemos a igreja sendo descrita como a noiva e esposa de Cristo. Por outro lado, também a vemos sendo retratada no seu aspecto funcional. São imagens que descrevem uma função. Assim, temos a famosa descrição do apóstolo Pedro, mostrando precisamente e por meio de uma série de imagens a igreja no seu aspecto funcional. Por último, também temos a imagem da igreja como um grande edifício de Deus. Nesse aspecto, ela é vista como sendo a habitação de Deus. Imagens que descrevem um relacionamento. Vejamos de forma expositiva alguns dos textos bíblicos que descrevem essas imagens da igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja a uma noiva. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. O fundo dessa metáfora pode ser encontrada no noivado, como ele era compreendido na cultura judaica antiga. Nos dias bíblicos, a noiva era considerada uma mulher que se casou recentemente ou está para se casar. Nos tempos bíblicos, era costume os pais escolherem esposas para seus filhos, conforme vemos em Gênesis capítulo 38, versículo 6. Eventualmente, um filho dizia ao pai que desejava determinada noiva, e o pai, então, negociava com os pais ou guardiãos da moça em questão. Gênesis capítulo 34, versículo 4 e 8. O pai da jovem também podia apresentar uma proposta de casamento. Êxodo capítulo 2, versículo 21. No dia do casamento,
A noiva se banhava e vestia uma roupa branca, em geral, ricamente bordada. Em seguida, colocava uma faixa em torno da cintura, cobria a face com um véu e adornava a cabeça com a guirlanda. O noivo, acompanhado de seus amigos, saía de sua casa e ia até a casa dos pais da noiva. A procissão era um momento festivo e geralmente era acompanhada por cantores e músicos. Ele levava a noiva para sua casa ou para a casa de seus pais, ao som de cânticos, dança e instrumentos músicos. As festividades do casamento se estendiam por uma semana ou mais, conforme vemos em Juízes capítulo 14, versículo 12. No Antigo Testamento, a palavra casamento é usada para descrever o relacionamento espiritual de Deus com o seu povo eleito, Israel, conforme vemos em Salmos 45 e Isaías capítulo 54, versículo 6. Quando o povo de Deus caía em pecado, principalmente a idolatria, o pecado era comparado ao adultério de uma esposa, conforme vemos em Jeremias capítulo 3, versículo de 1 a 20. No Novo Testamento, a analogia é mantida. Cristo é o noivo, conforme vemos em João capítulo 3, versículo 29. E a igreja é sua noiva. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 33 e Apocalipse capítulo 21, versículo 2. O apóstolo Paulo aconselha os maridos e esposas a imitarem a intimidade espiritual e o amor que Cristo tem por sua noiva, a igreja, conforme instrui-nos em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao versículo 33. A palavra grega para noiva é traduzido do grego parthenos, que possui o sentido de uma donzela, virgem, enquanto a palavra pura é a tradução do termo grego hagnos, com o sentido de pureza, sendo ela ética, ritual e cerimonial, isto é, aquilo que é casto. A ideia de castidade, portanto, está presente. A metáfora logo tem o sentido de pureza espiritual. A igreja, assim como uma noiva que se mantinha pura para o seu futuro esposo, deve manter-se pura para Cristo. No texto de Efésios capítulo 5, versículo 25 a 32, o apóstolo Paulo vale-se da imagem da igreja como sendo a esposa de Cristo. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Fica evidente nessa porção das Escrituras que a ideia de pureza deve ser mantida. Isso pode ser visto no uso das expressões sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. Fica bem claro, porém, que o apóstolo está pondo em relevo que o relacionamento entre marido e mulher deve ser fundamentado no amor, assim como Cristo e a igreja. A própria submissão da mulher ao seu marido deve ser vista sob essa perspectiva. Na verdade, é uma entrega que vem como reconhecimento de que é amada, isto é, posto em destaque quando o apóstolo diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor doa-se, sacrifica-se, entrega-se. Qualquer outra forma de relacionamento que não toma esses princípios como fundamento não é um relacionamento sadio. Sobre isso, William Buckley escreveu: às vezes, a ênfase desta passagem é totalmente equivocada e é vista como se sua essência fosse a subordinação da esposa ao marido. A frase, o marido é o cabeça da mulher, costuma ser citada isoladamente, mas a base da passagem não é o domínio, mas o amor. Paulo diz certas coisas sobre o amor que o marido deve ter por sua esposa. Primeiro,
Deve ser um amor sacrificial. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nunca deve ser um amor egoísta. Cristo amou a igreja não para que a igreja fizesse coisa por ele, mas para que ele fizesse coisas por ela. Crisóstomo fez um desenvolvimento admirável dessa passagem. Já reparastes qual é a medida da obediência? Preste atenção também à medida do amor. Você gostaria que sua esposa o obedecesse como a igreja obedece a Cristo? Tenha dela o mesmo cuidado que Cristo tem da igreja. E se preciso for, dareis a tua vida por ela, nem que sejas esquartejado 1000 vezes, nem sofras o que for por ela. Não a rejeites, ou que sofra o que passar por ela, não a rejeites. Cristo trouxe a igreja a seus pés pelo grande cuidado que teve dela, não com ameaças, ou com medo, ou com coisas semelhantes. Comporte-se assim com sua esposa. O marido é o cabeça da esposa, verdade. Paulo diz isso, mas também diz que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, com um amor que nunca exerce uma tirania de controle, mas está disposto a fazer qualquer sacrifício pelo bem dos outros. Segundo, qualquer amor que arrasta uma pessoa para baixo é falso. Qualquer amor que entorpece em vez de abrandar o caráter, que recorre ao engano, que enfraquece a fibra moral, não é amor. O verdadeiro amor é o grande purificador da vida. Terceiro, deve ser um amor carinhoso. O homem deve amar sua mulher como ama seu próprio corpo. O verdadeiro amor não gosta de obter serviços, nem de garantir a satisfação de suas necessidades físicas. Preocupa-se com as pessoas amadas. Há algo de errado quando o homem considera a sua esposa, consciente ou inconscientemente, simplesmente como aquela que prepara suas refeições, lava suas roupas, limpa a casa e cuida dos filhos. Quarto, é um amor inquebrável. Por esse amor, um homem deixa pai e mãe e se junta à sua esposa. Ambos estão colados em uma só carne. Ele está unido a ela como os membros do corpo estão ligados um ao outro. E separar-se dela seria para ele como rasgar os membros de seu corpo. Não se pode mudar de cônjuge como se muda uma roupa. Quinto, todo relacionamento é realizado no Senhor. No lar cristão, Jesus é o hóspede, sempre presente, embora invisível. Em um casamento cristão, não são envolvidas apenas 2 pessoas, mas 3, e a terceira é Cristo. A figura que retrata a pessoa como um rebanho é frequente nas Escrituras. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Em determinada situação, Jesus comparou as pessoas que careciam de orientação como ovelhas que não têm pastor, conforme vemos em Mateus capítulo 9, versículo 35. A imagem, portanto, que retrata o povo de Deus como um rebanho é recorrente no Novo Testamento. Vemos o apóstolo Paulo referindo-se à igreja como um rebanho quando se dirige aos presbíteros da cidade de Éfeso, em Atos capítulo 20, versículo 28. A palavra grega poineon, usada nesse texto, é uma referência a um pequeno rebanho. Era um pequeno rebanho, contudo, mas que custou um alto preço, o sangue de Cristo. Fica evidente que o apóstolo quer pôr em destaque para os obreiros de Éfeso o grande valor que a igreja tem. É por isso que o pastoreio deve ser feito com cuidado. Assim como eles cuidavam de si mesmo com todo o denodo, assim também com a igreja de Deus. Pedro faz uso do mesmo termo grego, poineon, que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 28, para referir-se à igreja como rebanho de Deus.
Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Aqui fica claro o relacionamento existente entre ovelha e pastor. A carga exortativa que Pedro coloca sobre os pastores é muito grande, uma vez que, no entendimento do apóstolo, eles pastoreiam a igreja de Deus. A igreja não era de Pedro ou de quem a pastoreasse, mas de Deus. Isso tem uma série de implicações para aqueles que pastoreia. Primeiramente, um pastor deve pastorear de forma voluntária. A prontidão, a entrega, o zelo e o compromisso estão em vista aqui. Isso tem tudo a ver com o chamado e a vocação pastoral. Quando alguém entra para o ministério simplesmente porque não tinha outra coisa para fazer, esta voluntariedade deixa de existir. O ministério torna-se uma carga, um fardo que será conduzido em duas pernas. Não será exercido com prazer, de forma voluntária, mas como uma obrigação. Vira uma profissão, um meio de vida. As ovelhas vão gemer. Acredito que as igrejas, juntamente com as suas lideranças, precisam ser mais cuidadosas na apresentação de alguém para o exercício do ministério pastoral. A pessoa tem vocação ministerial? Tem chamado? Já estive numa convenção de pastores onde alguém apresentou o filho para o pastorado. Disse que era o presente de aniversário que ele estava dando ao filho. Outra coisa, posta em evidência por Pedro, é que o pastor não deve pastorear por torpe ganância. O termo grego usado é aishorkerdos. O sentido é de um lucro vergonhoso, um espírito de ânsia, de engano. Não creio que Deus seja contra o cristão prosperar. O pastor também pode ser bem-sucedido no seu ministério. Contudo, a prosperidade ministerial está longe do que comumente se entende por sucesso. No contexto bíblico, o dinheiro nunca deve ser a motivação ministerial. O dinheiro é necessário, mas não é o fim a ser buscado. O pastor nunca deve querer assumir uma igreja pensando no que vai ganhar com isso. Quando a primeira coisa que um pastor faz ao ser convidado ou indicado para o pastoreado de uma igreja é saber qual é a sua renda. Obviamente, querendo saber o que a igreja pode dar-lhe de salário. Então, sem dúvida alguma, o seu ministério será um fracasso. Pode até ter os bolsos cheios, mas com certeza terá um ministério vazio. O Espírito Santo jamais porá a sua unção no ministro ganancioso. Já vi pastores negociando a sua vocação, fazendo acordos e conchavos para assumir grandes igrejas. O alvo, além de ter visibilidade, é ter ganhos financeiros. Nunca vi alguém agir dessa forma e ter progresso ministerial. Evidentemente que estamos tratando aqui de exceções. Também sou pastor há mais de 2 décadas. A grande maioria dos pastores que conheço são homens piedosos. Muitos deles renunciam tudo para abraçar o chamado ministerial. Assim, ao pôr essas coisas em relevo, meu objetivo é que esse livro sirva de alerta para que as exceções não virem a regra, principalmente quando observa que essa é uma tendência que vem crescendo nessa cultura materialista, narcisista e comunista. Imagens que descrevem função. Dentro das metáforas usadas na Bíblia para descrever a igreja, sem dúvida aquelas descritas na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, é uma das mais vívidas. O pano de fundo dessa metáfora
é tirado do Antigo Testamento. As imagens dessas passagens são tiradas de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, e de Isaías, capítulo 43, versículo 20 e 21. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A imagem da geração eleita retrata os descendentes de Abraão que Pedro aplica agora à igreja cristã, formada por judeus e gentios. Essa ideia de Pedro está de acordo com a Septuaginta em Êxodo capítulo 19, versículo 6, onde o povo de Deus é retratado como sendo especial. Daí a imagem da igreja como um sacerdócio real. No Antigo Testamento, Israel era considerado um reino de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, versículo 6, que possuíam a missão sacerdotal. Contudo, na figura usada por Pedro, a igreja cumpre essa função. Nas palavras de Carson, no texto do Antigo Testamento, o povo assim designado são os hebreus, entre a fuga do Egito e a outorga da lei. Em 1 Pedro, o povo assim designado são os cristãos, em especial os que experimentaram o próprio êxodo, da escravidão ao pecado e agora estão sob o domínio do Rei do Universo. Isto é, o que torna esse povo real. A despeito de traduzirmos o grego por reino e sacerdotes, ou sacerdócio real, Davis com razão demonstra que os termos dessa declaração denota principalmente como a nação se relaciona com Deus, não o relacionamento dela com as outras nações, como muitas vezes se supõe. Embora não se possa negar possíveis implicações para as relações humanas em torno do significado de ser o povo escolhido e precioso de Deus. Em ambos os casos, a função sacerdotal de todo o povo de Deus deve consistir em ser santo, oferecer sacrifícios e só nesse contexto fazer a mediação entre Deus e a humanidade caída. Os cristãos devem se oferecer em fiel consagração a Deus e oferecer sacrifícios espirituais coerentes com a vida dos fiéis, pela qual a igreja traz o reino de Deus à existência aqui embaixo. O contexto da igreja retratada como nação santa está no capítulo 19, versículo 6, conforme aparece na Septuaginta. Israel havia saído do Egito e estava a caminho da terra prometida, lugar onde assumiria a constituição de tribos e nações teocráticas. Na mente de Pedro, a igreja formada por judeus e gentios é vista como uma nação, contudo, sob os ditames do novo pacto. A figura da igreja como o corpo de Cristo permeia todo o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Deve ser levado em conta as divisões. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. E os partidos que haviam em Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. No contexto do uso dos dons espirituais, que o apóstolo passa a regulamentar, aparece com clareza os reflexos dessa divisão. A igreja não se via como um corpo onde a harmonia dos seus membros demonstra a sua unidade. A ideia, portanto, da igreja como um corpo é que ela existe em função da sua unidade, assim como um corpo pela harmonia dos seus membros. Porque vocês estão em Cristo, são corpo dele. Cada um de vocês é um membro dele. Vocês pertencem a ele e à nova humanidade que ele inaugura. Como seu corpo, vocês estão na esfera da sua salvação.
visto que pertencem a Ele, pertencem uns aos outros e todos ao seu único corpo. Pertencer ao mesmo corpo é servir e cuidar um dos outros. Todos vocês, portanto, são o corpo de Cristo e cada um faz parte dele. Nenhum de vocês é tudo, todavia, cada um de vocês é algo. Os coríntios deixaram de perceber o que significa ser o corpo de Cristo. Esqueceram que não há virtude excepcional no exercício individualista de dons altamente emocionais, especialmente o de falar em línguas. Deixaram de lembrar que deviam manter em honra todos os que pertenciam à igreja. Pertencer ao corpo de Cristo significa não apenas pertencer a Ele, mas ajudar uns aos outros, honrar uns aos outros e ser sensíveis uns para com os outros. Imagens que descrevem a habitação. Aliás, imagens que descrevem a habitação. Há um grupo de imagens na Bíblia que mostram a igreja como habitação de Deus. Aqui estudaremos duas delas. A igreja como santuário, isto é, templo do Espírito e casa de Deus. A igreja é retratada como santuário de Deus. Não sabes vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. À luz da cultura bíblica, esta é possivelmente a figura mais relevante para descrever a igreja. Bailey gastou nada menos do que 477 páginas para escrever uma teologia bíblica sobre o lugar da habitação de Deus. Dessa forma, ele descreve: várias passagens bíblicas apoiam a metáfora da igreja como um santuário ou templo. Aplicações práticas são feitas com base nessas passagens. Primeiro, o Senhor não habita em prédios feitos por mãos humanas, mas em seu povo como uma igreja, conforme vemos Atos capítulo 17, versículo 24, e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Reis capítulo 8, versículo 27, Isaías 66, versículo 1 e 3. Segundo, a igreja é o santuário do Senhor. Ele habita onde o seu povo está reunido em seu nome. Mateus capítulo 18, versículo 20. Terceiro, o templo era um santuário, um edifício santo separado exclusivamente dedicado à adoração e ao serviço de Deus. Da mesma forma, a igreja é o templo do Espírito Santo, o santuário onde o Senhor habita. Portanto, os membros da igreja são chamados de santos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Pedro diz a respeito dos crentes: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Na imagem, as pedras fazem parte de um edifício, mas trata-se de pedras vivas e, portanto, parte de uma casa ou família. Não uma família ou edifício qualquer, mas um santuário e morada para o Senhor. Há muitas outras imagens que são usadas na Bíblia retratando o que a igreja é. Aqui destacamos as que julgamos mais pertinentes no estudo da eclesiologia. São figuras que ilustram o que é a igreja na sua essência. A linguagem metafórica ajuda-nos a compreendermos melhor nossa função no corpo de Cristo e, de alguma forma, contribuirmos para o seu crescimento. Voltando para a lição, a conclusão nos diz: nesta lição aprendemos, através de imagens bíblicas, o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo.
Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 2, que trouxe o título Imagens Bíblicas da Igreja. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio da lição de número 3, que vai estar trazendo o título A Natureza da Igreja. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.